Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Speaks. Esse é o nosso 5º episódio. E bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, petróleo, com uma pessoa que vivenciou todas essas experiências. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer ao Centro de Referência da Juventude, o CRJ, que nos proporcionou esse espaço incrível onde a gente está gravando esse podcast hoje. É um privilégio estar aqui. Bom, meu nome é Arthur, eu sou um homem branco, tenho barba, cabelo castanho, estou vestindo uma camisa azul, polo, com o símbolo da SPE do lado esquerdo. Meu nome é Isaac, eu sou um jovem negro, do cabelo preto e cacheado, dos olhos escuros e estou usando óculos. Atualmente estou com uma blusa polo com a logo da SPE UFES. E é isso. Bom, hoje estamos aqui com o nosso querido convidado Pedro Zucatelli, Pedro Júnior Zucatelli, né? Pedro, que é engenheiro de petróleo pela UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, hoje dá aula na Multivix. Ele é mestre em energia e doutor em engenharia ambiental, também pela UFES, certo? E bom, Pedro hoje está na Petrobras, então criou e passou por diversas coisas, fez diversos projetos, então acho que o Pedro tem muito a agregar, coisas diferentes que a gente ainda não chegou a ver aqui nesse podcast. Bom, queria apresentar, deixar um pouco da palavra com vocês, com o Pedro. Muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite à UFES e ao USPE e também agradecer o espaço aqui do CRJ. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanhos, estou usando uma camisa bege claro com uma calça bege também. E agradecer aí ao momento aqui no Speaks para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre esses diversos assuntos que o Arthur comentou junto com o Isaac. Vai ser bem legal aí a nossa conversa. Show de bola. E bom, antes da gente entrar na parte mais técnica, profissional, eu queria falar um pouquinho. O Pedro, ele tem uma trajetória muito interessante, justamente por passar por todas essas áreas, né, extremamente diferentes de engenharia, desde a operação onshore, offshore, hoje ele tá na área de offshore, mas ele chegou a trabalhar mais incisivo na área de onshore, então ele tem essas duas partes para apresentar para a gente diferente. Trabalhou na parte de empreendedorismo, sustentabilidade, a gente estava conversando um pouquinho no off sobre biorremediação. Então, o Pedro é um profissional com uma bagagem muito extensa. E antes da gente entrar nessa bagagem, eu queria falar um pouquinho, fazer um quebra-gelo aqui, entrar um pouquinho no seu pessoal, um pouquinho da sua vivência do dia a dia. Se você tivesse um dia totalmente off, o que você faria? Nos momentos aí de descanso, eu gosto muito de assistir série, assistir podcast. Eu curto também os podcasts. Passear, ir pra praia, ir na academia. Gosto de fazer exercício, né? É importante, né, para as pessoas que trabalham na área de exatas, né? Se exercitar ajuda a gente a desenvolver um raciocínio lógico. Eu acho muito, muito sensato a gente praticar exercícios físicos, né? Isso ajuda o nosso cérebro a se desenvolver também. Então, essa é a minha parte aí de poder ter momentos livres com a família, passear com a minha esposa, ir numa sorveteria, né, ler bons livros. Acho que isso no momento off dá para descansar dessa forma. É muito bom. Fala pra gente, né, com o pessoal que tá ouvindo a gente, uma curiosidade que muitas pessoas não conhecem sobre você. Olha, uma curiosidade, eu não tenho dotes culinários, não cozinho muito bem. A minha esposa tem muitos dotes culinários, mas eu não herdei esses dotes culinários, eu não manjo. Apesar de eu gostar de assistir MasterChef, né? Mas eu não cozinho muito bem e eu aproveito dos dotes culinários da minha esposa. Eu também não sabia fazer nada. Aí que a gente vai chegando aqui, vai morando sozinho, vai ter que se virar, né? Mas Mesma coisa.
Sei fazer ali ovo mexido. Ah, não, gente, eu sou mais doceiro. Eu gosto de fazer bolo, doce, Não tem essa mais salgado, não tem essa capacidade não, mas uma carbonara eu sei fazer. Aí é boa. Não, mas aí carbonara mas já é um prato chique. é já. meu cargo-chefe. Carbonara ou hambúrguer. Ou é um dos dois. Boa. Falar isso, eu faço bem. Fora isso, nem conta comigo. No Mas, meu caso, só os doces mesmo. mas enfim, vamos falar um pouquinho agora da sua relação com a engenharia de petróleo. Como que surgiu o interesse para essa engenharia específica? Como é que você conheceu o curso? Me conta um pouquinho desse início da sua trajetória. Perfeito. O caso da engenharia de petróleo, ele nasce por volta lá de 2005, 2006, né? Eu ainda estava no ensino médio e numa divisão de grupos de pesquisa de geografia, na época o meu grupo ficou com petróleo, num ramo nacional e internacional. E teve um evento na minha escola naquela época e nós recortamos, né? Naquela época tinha muitas reportagens em jornais, o pré-sal estava no auge, né? Lá em 2006, as principais descobertas, né? Da Petrobras do pré-sal. E eu inserido naquela pesquisa, né? Dentro de uma disciplina de geografia, nós falamos sobre o petróleo e aquilo acendeu um alerta. Né? O curso tinha acabado de nascer em São Mateus, né? Engenharia de petróleo, na UFES Campo São Mateus. E eu tinha ido o terceiro ano para cursar, né? E eu já fui centrado que eu iria fazer engenharia de petróleo. Porque aquela preciosidade do pré-sal, já naquela época, chamava muita atenção. Chamava atenção para a economia do país, chamava atenção a inserção do Espírito Santo na economia do país com o desenvolvimento do pré-sal. Então aquilo foi assim, para um jovem que está querendo fazer engenharia, vivendo aquele auge no momento, foi a cereja do bolo, né? Um curso em São Mateus de engenharia de petróleo e eu me candidatei no vestibular e passei. E aí cursei engenharia de petróleo. Você é mateense? Não, eu sou veneziano. Veneziano, legal. Já continuando nessa experiência de graduação, conte pra gente como é que foi essa experiência, como foi na faculdade mesmo, e também fala uma coisa que também marcou o seu período, né, na faculdade. Então, na faculdade, quando eu entrei, eu sou da terceira turma de engenharia de petróleo. Então, assim, era tudo muito novo, né? E eu participei, para vocês terem uma ideia, da primeira semana de engenharia do CEUNES, né? Então, a partir dali, da participação daquele evento, da primeira semana de engenharia, já clareou, né, muitas oportunidades, porque a gente via as indústrias chegando, se aproximando dos alunos, né? Palestras junto com professores de outras universidades, e os incentivos dos próprios professores da UFES em abrir horizontes com relação ao que era o mercado de trabalho, né? Então, a partir dali, eu já comecei a entender que estar inserido na engenharia de petróleo não era só a sala de aula, né? E, no entanto, com essa visão, a gente já começa a pensar, por exemplo, no primeiro workshop de engenharia de petróleo, né? Logo depois ali da semana de engenharia, que na época a gente chamava de SENES, a gente já começou a imaginar o primeiro workshop de engenharia de petróleo. Então, já montou-se equipes, né, e convidou-se os alunos para poder participar, junto com os professores, e eu fui me ingressando e integrando, junto com os alunos de diversas turmas, projetos de eventos, né, participação em visitas técnicas, porque era o início, né? No início, às vezes, quem olha, né, hoje acha, nossa, mas vocês não tinham pouca coisa, mas aquilo era o que a gente tinha, né? Então, assim, para a gente era um mundo de oportunidades e naquele momento, além de
obviamente, né, estudar as disciplinas e garantir boas notas, a gente tinha que participar daqueles eventos, a gente tinha que propor que o curso de engenharia de petróleo se desenvolvesse, né? Então, assim, a partir do início ali, começa a nascer grandes oportunidades dentro da engenharia de petróleo, né? E com o passar do tempo, obviamente, com o amadurecimento, a gente vai participando de projetos envolvendo mais a área acadêmica, né, como iniciação científica. Tem também uns projetos que vai para a área de mais empresarial, como as empresas juniores, né, e o próprio SPE, né, que tem uma vertente. Eu sempre vi o SPE como uma vertente integradora entre o acadêmico e o empresarial e a indústria, né, porque o SPE ele abraça essas duas vertentes. E né, participar do SPE também era fantástico, né? Integrar a equipe do SPE junto com a realização de eventos, junto com as iniciações científicas, enfim. Então eu tentei participar, né, desses projetos que integram a nossa vida acadêmica com o objetivo de crescer como aluno, né, até o 10º período, e crescer também como profissional, né? Porque você vai colocando sementes ali no seu perfil profissional que você só vai enxergar muito tempo depois, que você vai ver que aquilo que você participou lá atrás fez toda a diferença no seu crescimento profissional, né? De fato. E como o Pedro muito bem falou, hoje a gente já tem essas coisas estruturadas, né, que vocês construíram, nós fazemos parte da SPE, mas existem, como você disse, muitas outras formas que você necessita, né, dessa integração entre as empresas, entre as indústrias com o acadêmico, porque hoje em dia, de fato, a gente vê muito pouco na universidade e a gente sente essa falta. E uma dessas outras oportunidades foi o Pedro que iniciou juntamente, né, que foi a empresa Junior, foi a Energy Júnior, e eu queria que você comentasse com a gente como é que surgiu a ideia da Energy, como é que foi começar tudo isso do zero, porque pra gente hoje parece muito simples. Ah, tem a Energy, tem a Adapt, tem a SPE, tem a Projet, tem um monte de empresa e na sua época não tinha nada disso. Então, conta pra gente como é que foi vivenciar tudo isso desde o zero. É um bom tema, né? Daria para a gente ficar o podcast inteiro falando da Energy, né? Mas, assim, como é que a Energy ela nasce? Ela nasce de uma equipe visionária. Por quê? Porque para realizar o evento de engenharia de petróleo, a gente precisou abrir uma associação, né? Que é a Associação de Engenharia de Petróleo, para poder realizar o workshop, né? E captar recursos, captar patrocínios, né? Enfim. E a partir dali, nós começamos isso lá por volta de 2009, 2010, nós começamos a enxergar que aquela associação de engenharia de petróleo, ela não poderia ser só uma empresa no papel, ela não poderia ser só um CNPJ como um documento só para captar recurso para o workshop daquela época, né? A gente poderia fazer mais. E aí foi quando os meus amigos, né, o Elcio, a Cíntia, o Guilherme, né, e demais outros colegas do grupo que geriam a associação naquela época, após a realização de um evento, da semana do workshop de engenharia de petróleo, eu participei do evento, eles me pegaram ali num corredor da engenharia e falaram: olha, a gente está querendo abrir uma empresa. E eu, abrir uma empresa? Como é que é esse negócio? Me explica melhor. Não, vamos, você topa ou não topa? Vai me botar Eles em falaram cilada, assim, não, né? cilada, né? E eles só falaram assim: você topa ou não topa? Eu topo. E aí nós sentamos, nós começamos a entender o que era empresa júnior, né? Não era a nossa realidade, mas a gente tinha que estudar o que era EJ, né? Como que era a EJ, para tentar desenvolver uma empresa júnior dentro da universidade. E mais desafiador, uma empresa júnior
de petróleo, gás e energias renováveis. Esse era o objetivo. Então, naquele momento que eles me convidaram ali no corredor, o objetivo já era esse, mas a gente ainda não tinha muito claro, né, como que a gente iria fundar uma empresa, como que a gente ia regularizar essa empresa júnior dentro da universidade, e se já não existia uma empresa júnior de petróleo, né? Enfim. E aí montou-se uma equipe, né, de alunos com um perfil empreendedor, né? E a primeira tarefa era: a gente não vai ter férias. Em janeiro, todo mundo da equipe integrante vai ter que vir para o CEUNES, rascunhar tudo sobre a empresa. Desenhar a logomarca, pensar no nome, enfim, aquela gotinha que vocês veem hoje lá, aquilo deu muito trabalho. Deu muito trabalho desenhar. Desde aquela época? Desde aquela época. Nossa, Deu Caramba, muito vocês fizeram trabalho. funcionar. Muito trabalho. Eu lembro como se fosse hoje, né? Isso daí já tem bastante tempo, né? Mais de década aí que a gente desenvolveu aquela logomarca e tá pendurando até hoje, né? Não, a logomarca aqui do Spix, quem fez foi o Vitor, e para fazer essa logomarca ele mandou pra gente, eu falei, não sei o quê, porque aqui a ideia também, você vê, forma um microfone de cabeça para baixo, então o Vitor, melhor do que eu, sabe como é difícil fazer essas coisas, mas eu acompanhei e realmente, antigamente, vocês fizeram na mão? Fizemos na mão, rascunhando. Jesus, Rapaz, imagina a dificuldade. E desenhava, e aí passava, e a gente ria lá naquele laboratório, porque ficavam uns desenhos meio malucos, assim, né? A empresa, logomarca de uma empresa júnior, e enfim. E aí nasceu. E aí a gente pensou, olha, tem que colocar o petróleo, o gás e as energias renováveis, integrar nessa gota aí, pensar numa chama do gás, pensar numa folha para energias renováveis, enfim. E aí integrou e formou aquela gota. Por isso do verde e do amarelinho? Por isso do verde e do amarelo. Agora faz todo sentido. É isso aí. O amarelo lembra a chama do gás e o verde as energias renováveis. Muito E aí bacana. nasceu, né? E aí eu falei na época com a equipe, eu falei assim, olha, eu tenho uma missão e eu vou descobrir se existe outra empresa igual a nossa no mundo inteiro. E aí eu fui com os embaixadores do Brasil, os juniores, e foi detectado que no Brasil não tinha, né? Junto com a juniores em Vitória, né? Junto com a embaixada em Brasília, das empresas juniores, e só faltava a embaixada na Europa. E aí nós enviamos um e-mail, descrevemos, e uma bela de uma tarde eu recebi o e-mail, a resposta dos embaixadores europeus, que não existia empresa júnior de petróleo, gás e energias renováveis. E aí, a partir daquele momento, a gente ganha o certificado, né, de primeira empresa júnior do mundo nesse core business, né, de petróleo, gás e energias renováveis. Então, assim, é uma história que a gente deixou registrado, né? Com certeza. A fundação da Energy. Com certeza ela marcou. E essa experiência, juniores, você acha que ela impactou diretamente na sua visão de liderança no mercado também? Impactou, né? Me impactou meus colegas e impacta todos que passam por ela. Por quê? Porque você tem um papel de gestor, né? Você tem um papel técnico, porque você tem que entender do ramo que você está desenvolvendo o seu projeto e que você está propondo o seu projeto para um determinado cliente, e como gestor também, porque você está gerindo uma empresa, né? A gente sempre falava que a Energy, para poder cativar, né, toda a equipe, que a Energy era uma empresa como as outras, sem nenhuma diferença. Porque você tinha a equipe técnica, você tinha a equipe administrativa, né, a equipe gerencial, e que precisava trabalhar da forma como as empresas no ramo do petróleo, do gás, das energias renováveis trabalhavam. Então, para você propor um projeto, você tinha que ter noção do mercado, né? Precificação, né? A parte técnica. Então, isso muda o perfil
né, de quem passa pela empresa júnior, né? Fora o networking que você faz, né? O networking com os empresários da região, o networking com os outros empresários juniores, né? Enfim, assim, é um projeto acadêmico voltado para o ramo industrial, para o ramo empresarial, que acrescenta ao aluno um aprendizado que dificilmente você vai encontrar fora, né, do meio acadêmico. É. Muito bom. E não, e também, tipo, hoje em dia, a Energy, no início, pelo que você está falando, foi focada para engenharia de petróleo, gás e energia, mas hoje em dia, né, ela se tornou algo muito mais amplo e a SPE também vai indo pelo mesmo lado. A gente majoritariamente ainda estamos cursando engenharia de petróleo, mas hoje já temos uma engenheira química, tá rolando PS agora, então tem um bocado de gente de outro curso aí também querendo entrar. Então, porque a gente hoje cada vez mais a gente sente falta do pessoal querer participar das coisas. Fica difícil, às vezes o pessoal entra, não sei se entra nervoso, querendo ainda se adaptando com a faculdade, mas às vezes não entra ali no início e depois não engata mais, porque a faculdade vai ficando mais difícil, vai ficando, aí entra IC, entra PRH, entra um monte de coisa, e aí essas oportunidades que moldam o futuro profissional ficam de fora disso. E aí pensando nisso, pensando no mercado, eu queria que você falasse o que você sente falta hoje dos alunos para eles se desenvolverem mais pensando no futuro deles no mercado. O que você sente falta? Ó, pô, eles não desenvolvem muito bem isso. Chega no mercado e falta isso aqui neles. O que você acha? Eu vou fazer um laço com o que você citou, que eu acredito que seja fundamental. É a integração, né? É, quem já estudou, quem já leu sobre gestão de projetos, sabe que uma das 10 áreas de conhecimento da gestão de projetos é a gestão de integração, né? A integração de todas as áreas. Então, hoje o aluno ele precisa saber se integrar em ambientes diferentes do que ele está acostumado, né? Por que isso é importante? Porque quando você vai para o mercado de trabalho, você vai estar integrado com diferentes profissionais, né? Então você imagina, e inclusive de diferentes culturas, né? Imagina você como engenheiro de petróleo, trabalhando numa FPSO, né? Com profissionais de diferentes países, com diferentes formações, diferentes culturas. Então, você precisa estar íntegro com todas essas culturas, com todas essas formas de pensar, com todas essas formas de argumentar, né? Porque isso te faz um bom profissional. Então, hoje, eu vejo que muitos alunos têm essa dificuldade, né, de se integrar em diferentes times dentro do mercado de trabalho, e isso pode começar lá dentro da universidade, né? Como você citou, a pessoa entra no SPE e começa já a sentir dificuldade, né? Às vezes ali não dá muita importância, porque ela não está integrada. Ela não conseguiu integrar aquele objetivo, aquele time, né? As diferentes pessoas, as diferentes formas de pensar, né? Os conflitos que ali geram. E não é diferente, no mercado de trabalho é da mesma forma. A gente precisa saber gerar os conflitos. Nem tudo aquilo que você pensa é o que vai ser aceito, né? Nem tudo aquilo que você acha que é o correto para aquele determinado projeto é o que vai ser executado. E você não pode se frustrar, né? Você tem que saber entender e estar de forma integralizando aquele time, para você sempre fazer parte. Então, isso eu acho que é muito importante, né, para o aluno, e eu vejo que muitos alunos esquecem um pouco dessa importância, né, de fazer parte desses projetos acadêmicos,
como a empresa Júnior e o SPE, que nós citamos, de forma integralizada, né? E casando as informações do que ele está aprendendo ali e do que ele está vendo em sala de aula. Porque essa é a chave do sucesso do aluno de engenharia. Bacana. Realmente faz total sentido. A gente vivencia isso quando eu entrei. Você vai vendo ali, você tem a cabeça muito fechada e você chega lá, gente que tem essa opinião, outra tem opinião Z, Y. E no final vocês têm que achar um acordo, tem que achar um norte, né, para seguir. Sempre rola as faíscas ali, mas no final você vai aprendendo a lidar com pessoa e também meu pai falava a mesma coisa, fala, ó, vai ser, acostuma que vai ser do mesmo jeito lá. Vai ser mesmo. E isso é coisa de amadurecimento. Eu acredito que as pessoas vão amadurecendo com o tempo, vão se adaptando. Isso é uma coisa muito interessante de se perceber na vivência, porque isso acaba moldando a gente, não só como universitário, mas também com a indústria, porque isso acaba movendo nossa liderança, comunicação, e a gente tem uma visão geral do mercado, de como isso acontece. E voltando agora para esse lado da experiência, pro ensinamento do conhecimento, vamos agora ir para o próximo tópico, que é o ensino de pesquisa e compartilhamento. Falei errado. Gente. A gente vai pesquisa e compartilhamento de conhecimento, né? Bom, eu queria saber, o seu conhecimento na engenharia de petróleo, como engenheiro, como é que isso auxilia você a dar aula na engenharia? Que hoje você falou que dá aula para engenharia química, certo? Para engenharia mecânica e civil, na Multivix. Então, eu queria saber o seu conhecimento, toda a sua bagagem, cursando o curso, fazendo na prática, como é que isso influencia na sua atuação como profissional? Perfeito. Ao terminar o curso de engenharia de petróleo, eu passei no processo seletivo do mestrado em energia, né? Então, a partir ali do mestrado em energia, eu ingressei no ramo acadêmico, né? Então, todo o meu aprendizado da engenharia de petróleo, né, e o aprendizado, tanto a parte acadêmica quanto a parte do que eu vivenciei e aprendi nos projetos, né, da empresa Júnior, né, observando as ações do SPE, dos workshops, Semana de Engenharia, isso tudo me ajudou a me desenvolver como docente, né, a ensinar não só a parte técnica da disciplina, mas também ensinar ao aluno a ser um engenheiro, né? Isso eu sempre levei comigo nas turmas de engenharia. Eu dei aula para as turmas de engenharia química há alguns anos atrás, né? E atualmente para engenharia mecânica e engenharia civil. E eu sempre busco passar para os alunos o perfil profissional que o mercado quer, que o mercado está precisando, né? Então, toda a minha desenvoltura acadêmica na engenharia de petróleo, no mestrado em energia, né? Posteriormente eu fiz o doutorado em engenharia também. Então, isso foi me ajudando academicamente, né? A ministrar as disciplinas, mas também ensinar e passar a desenvolver bons projetos, né, de engenharia com os alunos para poder cativá-los, né, e mostrar o quão é importante se desenvolver como pessoa para ser um bom profissional, né? Então, assim, não é ser muito bom academicamente, tirar só nota 10 nas provas, que vai te fazer um bom engenheiro. Não é só isso, né? Existe toda a parte de participação das atividades extracurriculares que te faz crescer e que é bem vista, né, pelos profissionais aí inseridos na indústria. Então eu tento sempre passar isso para os alunos, né? Ah, muito bacana. E bom, passando um pouquinho agora para a sua experiência na Petrobras e as suas outras experiências onshore e offshore, eu queria falar como é que foi a sua oportunidade. Você fez estágio na Petrobras, como é que foi essa entrada no mercado de trabalho,
como é que foi o processo seletivo, porque hoje em dia a gente tem colegas que conseguiram entrar, mas que aqui para o norte do estado a gente vê como uma das barreiras para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho, essa dificuldade de nós, engenheiros de petróleo, conseguirmos os estágios nas empresas maiores assim. Né? A, o estágio na Petrobras é processo seletivo, né? Então, naquela época não foi diferente, né? Eu estagiei na Petrobras em 2012. Então, eu já estava atento, porque estava no meu período de estagiar, né? Já era o momento de estagiar, e isso é algo muito importante. Por quê? Porque o aluno ele acaba criando uma ansiedade pelo estágio fora do tempo certo, né? Então você não precisa criar uma ansiedade prematura do estágio, porque quando chegar o seu momento de estágio, você vai enxergar qual é a melhor vaga para você, né? E aí quando chegou o meu momento de estagiar, eu já sabia que eu queria estagiar na Petrobras, né? Eu queria fazer o estágio de engenharia do curso de engenharia de petróleo na Petrobras. E eu acompanhava a abertura dos processos seletivos, né? E eu fiquei sabendo que iria abrir o processo seletivo na Petrobras, me inscrevi, né? E participei do processo seletivo. Então teve 3 etapas, né? A parte curricular, a parte de documentação e a parte de entrevistas com os gestores, né, da vaga. Participei em todas as fases e consegui ser aprovado. E, a, é fácil. A questão de ser fácil ou ser difícil é a maturidade do que você quer desenvolver, né? Se você quer um estágio, por exemplo, num perfil mais administrativo de escritório, você tem que focar nos estágios que as vagas estão para esse perfil. Se você quer um estágio de campo, foque nos estágios de campo. Quando você começa a misturar as coisas, fica meio embaralhado. E aí o aluno acaba se perdendo. E não consegue nenhuma vaga nem outra, né? Então, naquele momento, eu fui já certeiro que eu queria vaga, né? A vaga, na época, era para medição fiscal e escoamento multifásico, né? E eu me inscrevi para a vaga, assim como teve colegas que se inscreveram para vagas em campo, que tinha, né? Na Petrobras, naquela época. E naquele momento não era o meu interesse, né? E eu consegui, porque eu foquei, né? Eu foquei em estudar e aprender, porque eu sabia que teria entrevista técnica. Então eu tinha que ir pronto para responder perguntas ali de engenharia, né? E participei e passei. Então, assim, uma dica para estágio veja qual é o seu perfil e aposte naquelas vagas, né? Porque você vai estar preparado para aquelas vagas. Com relação às dificuldades, o cenário mudou, né? O cenário nessa última década para o Espírito Santo, ele tem mudado, né? Então, hoje, a Petrobras, ela vendeu os campos terrestres, né? E para o Espírito Santo é o offshore, né? E a base é em Vitória. Então, ainda há vagas de estágio, né? Então, a Petrobras abre o processo seletivo. Vai abrir um agora, inclusive, tá sendo burburinho lá que vai abrir um processo agora, não teve a data ainda certinha, mas... Pois é, tem que ficar atento na questão de inscrição, data, enfim, e focar nas áreas do estágio que está sendo direcionados, né? Assim como as outras empresas, né? Schlumberger, Halliburton, Prio, Shell, enfim, abrem vagas de Suzano, né, que não é do ramo do petróleo, mas também tem. A gente começou o podcast falando da integralização de equipes. Você quer mais do que um belo exemplo de um engenheiro de petróleo poder estagiar dentro de uma fábrica de papel e celulose? Ele está mostrando o perfil de gestor, né? A postura de engenheiro
gestor, mesmo que seja engenheiro de petróleo. E você acha isso bem quisto, depois bem visto assim lá, eu vou falar assim, eu tô concorrendo uma vaga já agora não para estágio, né? E aí eu fiz um estágio que não foi no ramo de petróleo, foi em algum outro ramo, seja de celulose, algum outro ramo. Você acha que isso, pô, vai ser um negócio que vai pesar na hora de eu ser chamado ou não ser chamado? Não é questão de pesar negativamente. Eu não vejo, eu vejo que o que pesa ali no seu currículo são os projetos, as atividades que você desenvolveu no estágio, a sua postura técnica, né? Junto com o seu supervisor dentro da indústria que você esteja inserido. Isso que vai pesar para o recrutador, né? Então, assim, se você está perguntando se pesa negativamente, eu não vejo com esses olhos. Tá? Eu vejo que pesa positivamente desde que você tenha desenvolvido bons projetos e saiba relatar ali quais foram as suas atividades né, de forma a colocar no currículo de uma forma bem escrita, bem clara, objetiva, né, para que o recrutador te pontue por aquela oportunidade que você teve, independente de onde que foi. Interessante, bem bacana. Interessante. Opa. Bom, Ah, tá. Você disse que trabalhou no seu estágio com medições fiscais e escoamento multifásico. Será que você poderia explicar para o pessoal que está assistindo o que significaria isso mais aprofundadamente? Na produção envolvendo aí óleo, gás e água, né, há um escoamento multifásico, né? Porque o que é o multifásico? São mais de uma fase, né? Então a gente tem ali softwares, né, que modelam e simulam o escoamento multifásico da produção de petróleo, certo? E a medição fiscal, ela é o entendimento de forma a fiscalizar por meio de medidores, né, o que você está produzindo de água, de gás e de óleo. Por que isso é importante? A parte do escoamento multifásico para você ter todo o entendimento ali do fluido que está escoando, certo? Então a engenharia ela precisa de entender para dimensionar equipamentos, para poder suportar decisões, certo? Então, inclusive tem a disciplina de escoamento multifásico, né, no curso de engenharia de petróleo, que tem uma modelagem matemática de alto nível, né, a disciplina de escoamento multifásico. Para você ver a grandiosidade que é entender o escoamento. A gente não está falando só de um escoamento num tubo de PVC, por exemplo, que é água. A gente não está falando disso. A gente está falando de fluidos inflamáveis, né? Está falando de fluidos que estão escoando com alta velocidade, alta pressão, diversos equipamentos envolvidos. Então, a engenharia de petróleo ela precisa de modelar e simular esse escoamento. Para qualquer dificuldade que você tem, por exemplo, numa malha de gasoduto, numa malha de oleoduto, você poder resolver o mais rápido possível, certo? E a medição fiscal, você precisa gerir e gerenciar melhor a sua produção, medindo para poder informar a Agência Reguladora do Petróleo, né, que é a ANP, o que é que você vai colocar ali no seu boletim de produção. E isso tem que estar registrado. Então, todos os seus medidores fiscais precisam ser gerenciados, né? E isso vai para todo um relato técnico, né, que tem que ser reportado para a ANP. Então, quando a ANP ela divulga o boletim, é perante toda essa fiscalização. Então, cada ativo de petróleo precisa gerenciar a produção e fazer a medição fiscal, né? E isso é assim, é muito importante, inclusive, para pagamento de royalties, né? Porque você paga os royalties perante a sua medição fiscal. Então, se você tem um medidor ali descalibrado, um medidor que parou de funcionar, tudo isso você tem que reportar rapidamente para a ANP, né? Justificar e tomar as decisões corretas para ter ali o aprimoramento, né, da estrutura de medição fiscal.
é algo assim bem sério na indústria do petróleo, né? E é muito importante. Então, na época, né, do estágio, eu estava estagiando nessa área, né, de escoamento multifásico e medição fiscal, e depois eu tive uma experiência também na parte de controle da produção e medição fiscal nos campos da Imetama Energia, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Imetama Energia também nessa área, né, por um tempo. Pô, legal. E essa bagagem que você levou consigo do estágio, que você falou que chegou a trabalhar em campo, né? E pegando esse gancho, que você trabalhou em campo onshore e agora hoje está no offshore como engenheiro de gerenciamento de reservatórios, certo? Eu queria que você falasse pra gente como você enxerga essas duas vertentes, onshore, offshore, quais são os principais, o que que você sentiu assim de diferença, o que que você gosta mais de fazer ou gostou mais de fazer, pra gente ajudar a gente na hora de escolher. É, o onshore, ele é uma base que você constrói tecnicamente, né? Então foi uma base técnica que eu construí para hoje poder ocupar uma vaga de engenheiro de gerenciamento de reservatórios do offshore, né, do pré-sal. É, ambos têm as suas dificuldades, né? Não é porque você está em terra que a produção de petróleo seja mais fácil ou mais difícil do que no offshore. E a recíproca é verdadeira, não é porque você está no mar que seja mais fácil ou mais difícil. Enfim, ambos têm as suas facilidades, as suas dificuldades, né, as suas instrumentações, as suas necessidades técnicas, e cada ambiente agregou a mim como profissional, né? Então a experiência de você poder estar do lado de um packer, desmontar um packer ali no onshore, é, assim, é fantástico, né? Então, hoje eu ouço falar de packer todo dia, mas eu não posso estar lá para pegar, desmontar um packer no ambiente marítimo. Então, o ambiente onshore agregou muito, porque estava ali com broca, eh, as estruturas de válvulas, tubulação, vendo tudo acontecendo de perto, né? No offshore você tem um pouco mais de distanciamento, mas tem as suas peculiaridades também, né? De você estar num ambiente de altíssima produção, né? A produção hoje é mais de 80% da produção do país vem do offshore. Então, assim, é um ambiente fantástico também. Pô, bacana. E, bom, a gente sabe que você está na Petrobras hoje, eu não quero entrar em nada confidencial, mas falando de margem equatorial, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você sabe sobre o assunto, como você enxerga como está indo esse futuro do petróleo no Brasil. A gente fica muito ansioso porque a gente vê a gente fechando o curso lá e está tudo muito aquecido. O que que você espera, o que que você enxerga, quais frutos o Brasil tende a colher no futuro? Excelente pergunta. Por quê? Porque a margem equatorial ela vem num momento de segurança energética, né? Então, a segurança energética do país ela depende do desenvolvimento da produção de petróleo, né? Então, não é porque nós estamos todo dia aí falando de transição energética que a gente não precisa desenvolver projetos audaciosos como a margem equatorial. Pelo contrário, nós precisamos dar toda a segurança energética para o país, de forma a continuar produzindo petróleo de uma maneira inteligente e sustentável, né? E é isso que a Petrobras tem buscado por todas as notícias. No próprio site da Petrobras tem muitas informações sobre a margem equatorial, o que vai ali, né, do Amapá ao Rio Grande do Norte, toda aquela faixa ali que corresponde à margem equatorial, né, que a gente vê nos noticiários, vai agregar a produção do petróleo do país e dar uma segurança energética ao Brasil, o que é importante num cenário de transição energética,
né? Você garante a segurança do país para fazer uma transição energética justa, né, e sustentável. Bem legal. Uma boa. Bom, a É, gente podia fazer outras vezes, a gente tá chegando no final já, mas, pô, eu sinto que a gente tem muito a explorar ainda de você. A gente pode falar só no off, a gente tava conversando sobre sustentabilidade, né? A gente pode falar sobre biorremediação. biorremediação, a gente pode falar sobre empresa júnior, SPE, ainda fazer mais uns 3 podcasts sobre só essas coisas, então Com certeza. fica o convite e agora, bom, é a minha parte favorita, né? Eu vou deixar o Isaac comandar, mas eu adoro esse bloco. É o nosso Bom, bloco clássico. é sobre o bate-bola. Para fechar esse contexto que a gente tá sobre o petróleo, a gente vai fazer umas perguntas. A gente vai fazer uma pergunta e você vai responder rapidamente, como Com a é isso. resposta da Com a pergunta vai resposta. ser tipo, tal coisa ou tal coisa, você vai respondendo, ou uma palavra. São perguntas e respostas rápidas. É bem simples. Você quer começar ou Posso começa? começar? Então, um livro que te marcou. O segredo da mente milionária. Uma habilidade especial para engenheiros hoje. Proatividade. Uma tecnologia que vai transformar a indústria no futuro. O advento da inteligência computacional. Um momento da faculdade que você não esquece. A fundação da Energy. Offshore ou onshore? Offshore. Campo ou escritório? Pode escolher os dois? Ó, essa pergunta ela é difícil, porque os dois têm que estar integrados. Hoje eu estou no escritório, né? Mas eu já fiz parte do campo, então eu sei a importância dos dois. Mas ali às vezes está mais perto da família, né? Às vezes é mais confortável, né? Se você pensar num campo trabalhando embarcado, né? Você fica aí há um tempo distante dos seus amigos, da sua família. Mas os dois são importantes. Produção ou exploração? Produção, Uma palavra para definir sua trajetória até aqui. resiliência, E por fim, uma palavra que define o setor de óleo, gás e energia hoje. perseverança. Nossa, muito bom. A gente pôde ver que a sua trajetória, ela da universidade até a indústria, ela teve muito ensino, inovação e até empreendedorismo, que a gente pode ver, até sustentabilidade. E é com isso que a gente encerra o nosso episódio hoje. Pena que a gente não pôde continuar, a gente teve que correr um pouco. Antes da gente encerrar de fato, tem uma pergunta que todo mundo que vem aqui a gente faz, e eu queria que você respondesse ela olhando para o pessoal. Se você pudesse deixar uma dica para o Pedro, quando começou lá no primeiro período, o que você faria diferente naquela época para hoje? Olha, eu falaria para o Pedro lá do primeiro período para ele não ficar ansioso com as oportunidades, porque as oportunidades para quem se dedica, para quem confia, para quem sabe o caminho que está percorrendo, ela sempre vai aparecer, né? Então a oportunidade do primeiro estágio, a oportunidade do primeiro emprego, ela vai aparecer. Então a mensagem é que não fique ansioso, né? Nem fique deprimido caso você não consiga aquela vaga, porque naquele momento talvez não era para você. Então acredite no seu potencial, acredite na sua caminhada e nunca desista dos seus objetivos. Pô, bacana, acho que vocês anotaram aí, né? Vão anotando que é a dica que vale ouro. Bom, eu já vou me despedindo. Fica aí meu agradecimento, meu convite para umas futuras oportunidades. Bom, eu fico por aí, vou deixar o Isaac aí fazer os agradecimentos a esse lugar excepcional que é o CRJ. Bom, pessoal, eu também vou me despedindo aqui. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do CRJ, o Centro de Referência à Juventude, que liberou esse estúdio audiovisual pra gente gravar esse podcast maravilhoso. E que também está com esse reconhecimento, parceria com a gente já tem um tempo. E eu gostaria de agradecer a isso. Logo, logo a gente está indo para 1 ano de parceria já. Então, é muito legal a gente crescer junto com eles, ver tudo isso acontecendo. Com tanta pessoa que não aparece aqui, mas que está lá atrás. Fica meu agradecimento também. Então, Pedro, muito obrigado por participar. E é isso, gente.
Se eu quiser falar mais alguma coisa também. Só agradecer aí novamente ao CRJ, ao SPE pelo convite. E a gente marca aí mais uma rodada de conversa. Pessoal, obrigado. Boa Com noite. certeza, a É gente isso vai aí, estar por aí. gente. Então, até a próxima e fiquem ligados nas nossas redes sociais para aproveitar a corte, a íntegra. Logo mais tá saindo. Valeu. Bye, bye. Ai, ai. Nossa, tirei até ficou estranho.